Olá, matemáticos e matemáticas! Bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX. E na videoaula de hoje nós iremos trabalhar com fatoração. Para essa aula de fatoração é necessário que a gente retome um pouco ao vídeo anterior. Então, se você não assistiu esse vídeo, clica aqui no encard e assista, pause esse, assiste o outro e depois volte para cá. Porque eu vou utilizar alguns termos, eu vou utilizar algumas ideias que eu preciso do outro vídeo. Tudo bem? Então, vamos então dar início à nossa aula. A aula de hoje sobre fatoração é necessário então entender uma coisa. A gente vai precisar ter um conhecimento base. O que é um conhecimento base? Que antes da gente avançar ao conteúdo, a gente precisa saber um conteúdo. Então, para saber esse conteúdo, a gente precisa de potenciação. Então, se você não lembra, vou dar uma revisãozinha rapidinha, simples, bonita, bela. Que o quê? O que significa 2 ao quadrado? Significa que existe um número 2 elevado a 2. Ou seja, essa parte da direita ao quadrado significa o número que vai estar em cima. E este número inicial significa o número da parte de baixo. Mas o que acontece? O número que aparece em cima é quantas vezes vai aparecer aqui na multiplicação. Então 2 ao quadrado quer dizer que vai aparecer 2 vezes o número. Sim, vai aparecer 2 vezes o número. Tudo bem? Professor, meio confuso, né? Vamos ver outro exemplo aqui, 5 ao cubo. Quem é o número? Primeiro número, 5. Então é ele que vai aparecer na multiplicação. Olha isso, é o número que aparece na multiplicação. E ao cubo é o número que aparece em cima. Se é o número que aparece em cima, é quantas vezes este número vai aparecer. Então, 5 ao cubo significa que o número 5 vai sair multiplicando e vai multiplicar quantas vezes? Vai multiplicar 3 vezes. Por que vai multiplicar 3 vezes? Porque aparece o número 3 aqui em cima. Tudo bem? Então, mas professor, sempre vai aparecer escrito 5 ao cubo, 2 ao quadrado? Não. Vai aparecer de uma forma escrita. Como que vai aparecer normalmente? Um B e um P. O B a gente vai chamar de B de base. E P a gente vai chamar P de potência. Porque o nome da matéria chama potenciação. Tudo bem? Então, chama de potência ou expoente. É o número de cima. É o número que aparece quantas vezes vai aparecer. Tudo bem? E a minha base significa o número que será multiplicado nessas quantidades de vezes. Beleza? Então, a potência representa quantos termos da base serão utilizados na multiplicação. É exatamente isso que a gente está falando. Só coloquei de uma forma bonita. Mas vocês conseguiram então entender o que significa o número de cima e o que significa o número de baixo? Tem certeza? Então vamos lá. Vamos observar aqui então alguns exemplos. O número que eu quero agora é 3 elevado a quinta. O que é 3 elevado a quinta? O primeiro número é o número da parte de baixo. E o segundo número elevado à quinta. Nossa, tá diferente. Muda alguma coisa? Não muda alguma coisa. Tudo bem? Então, elevado à quinta significa que vai aparecer quantas vezes? 5 vezes. Então, 3 à quinta. Número de baixo, número de cima. Então, vai aparecer o 3 5 vezes. 5 vezes. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 243. Então toma muito cuidado, porque não é 3 vezes 5. Se fosse para ser vezes, a gente botava 3 vezes 5. É 3 elevado à quinta. Tudo bem? Então, outro exemplo. A gente viu aqui 5 vezes. Outro exemplo, 6 à quarta. Quem é o primeiro número? É o número 6. Então, o que isso significa? Que ele é o número que será multiplicado. Quantas vezes? Quarta. 1, 2, 3, 4. Realmente é o próprio número, não é? Então vai aparecer quantas vezes o número 6? Vai aparecer 4 vezes. E isso vai dar quanto? 1296. Tudo bem? Não é 6 vezes 4. Olha a diferença. 6 vezes 4 é 24. E aqui a resposta era para dar 1296. É a mesma coisa? Não. Então você pode errar isso? Não, porque agora você sabe, agora você tem esse conhecimento base de potenciação. Tranquilo, aparece então 4 vezes. Vamos ali agora, 2 à sexta potência. Eu escrevi de maneiras diferentes para que você entenda que independentemente da forma como aparece,
você tem que compreender o que está sendo escrito, o que está sendo falado. Então muitas vezes a gente vai pegar da forma literal, que é quando você está lendo, e quando você já tem a expressãozinha pronta e só pede para ser calculado. Em ambas as formas você tem que compreender, beleza? Então vamos lá, 2 à sexta. 2 é a parte de quê? De baixo à sexta potência, é o número de cima. Então quantas vezes vai aparecer o número 2? Vai aparecer 6 vezes. Quanto é que é 2 à sexta? 64. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 6 vezes vai aparecer esse número. Tudo bem? Nossa, professor, entendi potenciação, mas a aula é de fatoração. Então calma. Agora que a gente tem um conhecimento base, que é potenciação, e agora que você assistiu a videoaula anterior, que está ali no encarte, sobre divisibilidade dos números, a gente vai juntar essas duas coisas e vai fazer fatoração. Tudo bem? Então, ó, fatoração. Vamos contextualizar, vamos conceitualizar tudo isso. Primeira coisa é o que? Fatoração é escrever um número em multiplicações de números primos. Professor, primo não é o filho da minha tia? Não, cara. Isso é outra coisa. Números primos são aqueles que são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante. Mas, professor, então o que é um número primo? Um número primo é todo aquele grupo que possui apenas 2 divisores, 1 e ele próprio. Ou seja, o 2 dá para dividir por 1 e por 2. Dá para dividir por 4. Dá para dividir por 1, por 2 e por 4. 4 é primo? Não, porque ele tem 3 divisores. Então, todo número que tem 2 divisores é um número primo. O único número primo par, só para constar, é quem é o número 2. Professor, e o número 1? O número 1 não é primo. Por quê? O número 1 só possui um divisor, que é ele mesmo, que é 1. Então o número 1 só tem um divisor. Ele bate com esse critério aqui? Não, porque tem que ter 2. Então o número 1 ele é diferente, ele é único. Todos os restos desse grupo aqui, 2, 3, 5 e 7, tem 2 divisores, que é o próprio número 1 e ele mesmo. Então 5 só é divisível por 1 e por 5. Tudo bem? Vamos então agora fazer um passo a passo. Esse passo a passo eu quero que você vá pausando quando tiver aqui os passos e vá vendo depois o que eu fiz. Vai fazendo junto, porque se você só visualiza o que eu estou fazendo, não tem graça. Se você só visualiza o que eu faço, você vai balançar a cabeça e falar assim, entendi. Quando tentar fazer, vai sentir dificuldade. Então vai pausando o vídeo e vai tentando fazendo junto comigo. Não entendeu? Volta o vídeo, tenta fazer de novo, até que você entenda tudo, beleza? Então, ó, a ideia é fatorar o número 16. Então, para isso, a gente vai para o primeiro passo, que é alinhar os elementos. Quais são os elementos? Uma linha, porque tem que alinhar, olha que coisa boa, e o número 16. O segundo passo que a gente vai tentar entender é dividir o número pelo menor divisor primo. Nossa, dividir o número pelo menor divisor primo, o que significa isso? Você vai escrever os números primos bem ali em cima. 2, 3, 5, 7, 11, 13. E você vai observar se o número 16, ele é divisível por 2. 16 é divisível por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu consigo dividir o número 16 por 2. Então, quanto é que dá 16 dividido por 2? Professor, dá 8. Muito bom. Então, o que acontece? É só isso? É só isso. Agora você vai fazer de novo. Repetir esse processo. Você vai repetir esse processo até obter 1 como resultado. Até que obtenha 1 como resultado final. Então você vai observar o número 8. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Dá quanto? Vai dar 4. 4. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Dá quanto? 2. E 2 só pode ser divisível por 2. Que então vai dar 1. Acabou, obteve 1 como resultado, não foi? Não era esse o nosso objetivo? Obter 1 como resultado? Acabou o passo 3. Olha que coisa linda. É só isso, professor? É só isso. Agora você vai juntar os elementos iguais e você junte os elementos iguais e forme um número fatorado. Nossa, professor, como assim? Pessoal, olha aqui nesse cantinho. Quantos números 2 aparecem? 4, né?
Então o que significa? Que 16 ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso quer dizer o quê? Que o 16 ele é 2 elevado a 4. Acabou. Nossa, professor, então é só ir dividindo por esses números que aparecem aqui? É só dividindo. Pode ser por 6? Pode dividir por outro número? Não. Só pode dividir por número primo. Se não for número primo, não pode dividir. Tudo bem? Então, ó, isso aqui é a parte principal. Isso aqui é a coisa importante. Você escrever os números primos. Então escreva. Sempre que puder, escrever os números primos. Para você lembrar quais são os números primos e não errar isso na hora da prova. Porque se você coloca o 9 como número primo, isso muda toda a questão. Isso pode dar ruim no futuro. Beleza? Vamos pegar aqui agora outro exemplo. Eu quero fatorar o número 60. Então 60, primeira coisa, primeiro passo, olha aí no caderno. Alinhar os elementos. Então a gente vai fazer o quê? Fazer uma linha e colocar o número 60. Tudo bem? Próximo passo é o quê? Escrever os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Por que eu não escrevo o resto? Porque só esse primeiro trecho aqui já é o suficiente, ok? Então vamos lá. 60 termina em 0. Dá para dividir por 5. Dá para dividir por 5. Se você assistiu a outra aula, você sabe disso. Ah, dá para dividir por 3. Dá para dividir por 3. Mas seguinte, qual é o primeiro número primo que a gente vê? É o número 2, é o menor primo. Então começa pelo número 2. 60 dividido por 2. Vai dar quanto isso? Vai dar 30. Olha, 30 ainda termina em 0. Então ainda dá para dividir por 2. 30 dividido por 2. Calculou? Vai dar então número 15. 15 é um número par? Não. Então lembra da aula anterior, critério de divisibilidade, dá para dividir por 2? Não, termina em 5. Então qual é o próximo número que a gente vai verificar? O número 3. 1 mais 5, 6. Nossa, então 6 é múltiplo de 3. Então 15 também é múltiplo de 3. Então quanto é que é 15 dividido por 3? 5. E 5 dá para dividir por 2? Não. 5 dá para dividir por 3? Não. 5 só pode ser dividido por 5. Por quê? 5 é um número primo. Olha que legal. Obtivemos 1 como resultado final. Acabou o passo 3, não foi? Foi. Então, ó, fecha a linha e vamos verificar que o número 60, ele é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, ó, vai juntar os números e vai escrever em forma de potência. Quantas vezes aparece o número 2? 2. Quantas vezes aparece o número 3? 1. Quantas vezes aparece o número 5? 1. Então, ó, de uma maneira mais simples, o número que aparece em cima é quantas vezes aparece. Então, se aparece 2 números 2, você vai botar 2 aqui em cima. Se aparece 1 número 3, você vai botar 1 aqui em cima. E se aparece 1 número 5, você vai colocar 1 em cima do 5. Tudo bem? Então, ó, último exemplozinho para terminar o dia. Fatorar o número 189. Meu Deus, professor, que número grande. Mas vai mudar nosso aspecto? Vai mudar o nosso jeito de pensar? Não, se o número é grande, se o número é pequeno. Que número seja, a gente vai manter sempre os 4 passos do sucesso. Qual é o primeiro passo do sucesso? Alinhe os elementos, alinhe o seu chakra. Vamos lá, fez a linha, colocou o número 189. Acabou o primeiro passo. Simples. Pausou, escreve os números primos. Achou esses números primos? Que já está aqui do outro lado, mas é sempre importante colocar, para cada questão, colocar os números primos. Para você comparando, nossa, eu esqueci desse, ah, nossa, eu coloquei esse aqui errado. Vai sempre verificando uma questão na outra. Então, ó, verificando. Agora vamos pensar, 189 termina com 9. 9 dá para dividir por 2? Não é par. Então quer dizer que não dá para dividir por 2. Então vamos para o próximo critério, que é o do número 3. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. Então 189 dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. Quanto é que vai dar então essa divisão pelo número 3? Vai dar 63. Agora, 63 dá para dividir por 3? Vamos verificar. 6 mais 3, 9.
9 então é número dividido por 3, é múltiplo de 3. Então quanto é que vai dar isso? 21. 2 mais 1, 3. É o próprio número 3. Se é o próprio número 3, então dá para dividir por 3. Quanto é que vai dar isso? 21 dividido por 3 vai dar 7. E o 7, como você já viu aqui, ele é um próprio número primo. 7 só divide por 7, que vai dar 1. Tudo bem? Então, por isso que no outro vídeo eu falei que nessa aula a gente vai entender como aplicar a divisibilidade. Por isso que eu falei que é importante assistir essa aula. Porque se você sabe os critérios, se você olha para os critérios e fala, nossa, a soma dá, então dá para dividir por 3. Você já sabe, você não tem que ficar testando a divisão. Ah, não deu certo por 2, ah, não deu certo por 3, ah, tem que testar com 7 agora. Como você já sabe quais números dá e quais números não dá, fica muito mais simples. Tudo bem? Então, as aulas são coisas sequenciais. Se você acredita que já sabe, maravilhoso. Se você quer adquirir mais conhecimento ou só verificar o seu conhecimento, assista as aulas anteriores. É sempre bom voltar um pouco para obter maior sucesso. Tudo bem? Então, para finalizar o dia, terminamos o passo 3. Vamos para o passo 4. O número 189, ele é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 7. Aparece quantos números 3? 3. E quantos números 7? 1. Ok. Fatoração, então, é bem simples, é bem ok, né, pessoal? É só você saber critérios de divisibilidade e saber dividir. A potência é só um charme importante. É um charme importante que você tem que ter? É um charme importante que você tem que ter. Mas para fazer uma fatoração, é necessário apenas saber critérios de divisão e saber dividir. Tudo bem? E por hoje, a gente termina nossa aula. Obrigado por assistir até aqui. Então não se esqueça de compartilhar com seus amigos, dar o like e seguir o canal. Muito obrigado e até a próxima!